Nos últimos anos, o mercado de investimentos mudou bastante e hoje a gente vai falar sobre isso, mas só depois da vinheta. Hoje estamos aqui, 4 pessoas, acho que é a primeira vez que a gente faz isso, né? Primeira vez. Para falar sobre a evolução do mercado de investimentos nos últimos anos. A gente está com um convidado que acompanhou bastante dessa mudança aí nos últimos 10, 15 anos. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. Bom, Filipão, seja bem-vindo aí ao nosso estúdio para falar sobre esse cenário, esse mercado que a gente vê evoluindo bastante. Você está aqui, o quê? Eu falei 10 anos, mas já faz mais tempo, né? Tô no mercado desde 2007, cara. O quê? 15? 16º ano, vai. Boa. E não tem muito como a gente negar que esse cenário mudou absurdamente. Eu comecei em 2018, já vejo a mudança. Imagino desde 2007 que você falou. Cara, a gente mudou bastante, né? Acho que a gente não tinha uma profissão de agente autônomo de investimento na época que eu comecei, né? E eu acho que foi uma das profissões ali que lá fora é uma das profissões mais respeitadas que existe no mundo, né? Nos Estados Unidos principalmente, que é a referência nossa. Agora aqui no Brasil é algo que ainda está só começando, né? A gente tem o quê? 13 mil, 15 mil pessoas ali na profissão, né? Por aí, por aí. E você começou já com crise, né? 2007, 2008, o mundo já falou, opa, bem-vindo, Não, bom. 2007 o mundo era maravilhoso, né? Tudo dava Como a certo, Petrobras. tudo era maravilhoso, tudo, né? Posto de petróleo e tudo mais. Aí Pré-sal. 2000, pré-sal, 2008 o mundo acabou. Né? A gente olhava e falava, caramba, o capitalismo vai acabar, o que será que aconteceu isso aí? Voltar Os pra bancos Idade tudo Média. quebrando, E foi aquilo que a gente conversou aquele dia, né? Num outro vídeo, que assim, às vezes a gente vive 10 anos sem acontecer nada. E de repente em 2 anos acontece tudo, crise, juros baixos, juros altos, e acho que foi um baque muito forte, né? Você entra no mercado cheio de dinheiro, né? Em 2007. De repente vem aquilo que veio em 2008. E acho que foi aí que começou vocês já contou a história pra gente, né? Da história da SBN, de como foi a virada de chave ali, mas você acha que ali foi o primeiro ponto de começar a ter formato diferente? O que você... cara, tem aquele ditado lá que fala que tempos fáceis criam pessoas fracas, que criam tempos difíceis, que criam pessoas fortes e vida que segue. Do marinheiro, né? Na chuva que se... Exatamente. Eu nunca vi, como é que marcar no forma de um marinheiro. Né? Eu acho que, tem algumas coisas que a gente vai descobrindo ao longo do tempo, né? Mas assim, o mercado do Brasil, falar da minha carreira, a gente tem 16 anos aqui, né? A gente tem, sei lá, uns 12 anos de juros altos. A gente tem aqui no Brasil o juros é alto mesmo, né? Ainda mais o juros real, né? Que é o juros descontado da inflação, está bem alto. A gente teve aí 10 anos de governo PT, né? 4 anos de governo Bolsonaro, 2 anos de governo Temer. Então, cara, a gente já passou por bastante coisa, né? Uma coisa que eu aprendi ao longo do tempo é que crise sempre vai ter. Né? O grande segredo é como a gente se comporta, né? E a maravilha do mercado financeiro é que dá para ganhar dinheiro na alta, na baixa, em qualquer cenário, né? Óbvio que a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente aprende ao longo do tempo o que depende de mim é atendimento. Felipe, acho que uma história legal. Conta um pouquinho como que foi a criação do escritório, como que é a constituição dele, quando foi aberto, que é uma história bacana para o pessoal, né? Entender, até para o pessoal entender quem é o Felipe, né? Exato. Também não deixamos claro, a gente pulou um pouquinho essa etapa, né? Não, vamos voltar um pouquinho mais fácil. Só o chefe de todo mundo, então só para deixar isso dito. Vamos lá, cara, foi o primeiro, né? A XP começou em 2001 e teve toda a história do Guilherme. O Guilherme começou a falar de investimentos para pessoa física dentro do Brasil e ele foi montando algumas operações ao longo desse tempo no Brasil. Né? Ele montou operação muito ali em Rio Grande do Sul, depois foi para Santa Catarina, São Paulo, Rio, Brasília, eu lembro que ele tinha operação também. E Maringá foi uma das operações que ele montou. Né? Então, na época, 2007, a XP não era nem corretora ainda, ela comprou a American Invest ali em 2007. Então, eu era um um assessor da empresa do Guilherme. Né? Depois ela comprou uma corretora, acabei virando CLT. Né? Eu era estagiário dessa empresa. Como é o nome da empresa na época?
A XP era XP... Já desde o início foi É, ali. era XP Já- Maringá, né, tá. na época. Aham. Eu acho que tinha o pessoal da XP Londrina também, que depois virou AO2, né? Que é o Uhum. Oswaldo, Entendi, o aham. Marzinho, o Rodrigão. Estão no Uhum. mercado ainda, né? Sim. 2 estão na SBN, inclusive. E, cara, e depois a XP viu que o modelo de CLT não era um modelo tão bom assim. E aí o que ela fez? Eu vou ficar como plataforma, né? Vou filiar basicamente todos os escritórios que eu tenho em agentes autônomos, né? E esses agentes autônomos vão transformar cada um com a sua marca e vão ter cada um a sua empresa, né? E aí que começou a nossa história como empresário, né? Eu era assessor, comecei de estagiário ali em 2007 na própria XP, fui crescendo. Quando virou a marca, eu não era um dos principais da operação, eu era estagiário também. E depois de um tempo, 3, 4 anos depois, eu acabei me tornando sócio, né, da operação, e aí mudou o nome de AGL, que era o nome que a galera escolheu na época, para SVN, quando eu acabei me tornando sócio. E aí o meu trabalho foi nada mais, nada menos do que ajudar as pessoas a investir melhor, formar pessoas para poder fazer isso também. E sempre quando a gente ajudou alguém a ter um futuro melhor, essas pessoas gostaram do nosso trabalho, gostaram da transparência que a gente sempre teve. A gente suou bastante para poder trabalhar, né? E, cara, isso foi se tornando uma coisa muito forte e esse VN se tornou o que é hoje, né? Pô, a gente está em 15 cidades, tem quase 20 bi de patrimônio administrado, a XP virou sócia nossa aí agora, né, com a participação minoritária, e tem mais ou menos umas quase 500 pessoas aí trabalhando com a gente hoje, né? É mais que a história da XP que veio se desenvolvendo desde 2001 lembra muito a história da SVN desde 2007, né? Então, o objetivo das duas é o mesmo, né? Então, a questão de desenvolver o mercado de investimentos, Cultura, educação. que já mudou muito, mas se olhar para o futuro, você tem ainda um gargalo absurdo, né? A gente compara muito com o mercado americano, que é outro nível, né? Até injusto você comparar, mas lá você tem 50%, 60% das pessoas investindo na bolsa, no Brasil, um percentual Chegar a irrisório. 5 hoje, eu acho que é muito, né? 5 milhões vai dar 2,5 da população. Vai dar 2,5, cara. Por aí, Na época era 60, 70 mil pessoas aí, Com 2007. CPF cara. não era nem B3, 60 né? mil. Na Bovespa. E a BMF e Bovespa eram duas empresas separadas, né? Tanto é que teve IPO de uma, depois teve IPO de outra ali em 2007. Sim, E a sim. XP também, acho que começou com esse movimento, né? Você já contou algumas vezes pra gente que eu acho muito legal, que é uma coisa que a gente vive até hoje, né? Quando ela entendeu que não era só, por exemplo, na parte ali, você não citou ainda, mas era nisso foi só a renda variável praticamente, né? Que tinha disponível ali para você vender para os clientes, para você fazer esse trabalho mesmo. Era só renda variável, cara. E assim, falando um pouquinho do nosso mercado, quando o juros está alto, e o juros do Brasil normalmente está alto, né? O brasileiro ele tem uma educação financeira muito fraca, né? Primeiro porque no passado a gente não conseguia falar de finanças, né? A gente teve uma tal de inflação, cara, que no ano que eu nasci, imagina assim, os preços, que foi 88 que eu nasci, né? Eu acho que os preços ali, eu vou comprar um carro no final do ano, vou pagar 100 mil, cara, no final do ano tá 700 mil reais, 700% de inflação, né? Meu irmão nasceu em 1990, né, cara, foi 1.500 de inflação, né, velho? Caramba. Então, assim, acho que se os nossos pais soubessem fazer conta, acho que não tinha nem filho na época, né? Mas, graças a Deus, o brasileiro também não tinha tanta educação financeira, né? Mas, cara, então, primeiro, cara, o brasileiro tava na sobrevivência ali, cara. Pô, o preço subiu pra caramba. Confisco, né? Que também é um trauma até hoje de muita gente. Teve o confisco. 91, né? 91. Você teve o confisco, você teve uma série de coisas ali, cara. E pô, sei lá, até antes ali, cara, pô, patrimônio de banco público do governo era a mesma coisa, né, cara? O Sarney foi lá, fechou a torneira. Então teve coisa boa ali dentro do cenário, né? Mas que era um negócio muito, muito... Pô, primeiro eu vou sobreviver e depois eu vou organizar, né? Depois de um tempo, poxa, as pessoas aplicavam muito em renda fixa, né? E, cara, querendo ou não querendo... Hoje, por exemplo, você aplica num título de renda fixa, você não precisa correr muito risco e ganha 3,75 ao ano, né? Dá mais de 1% ao mês você pegar isso aí, né, bruto, né? Então, cara, pra que eu vou tentar pensar em algo se, cara, tá cômodo essa taxa que eu tô, né?
Mas o que a gente foi descobrindo ao longo do tempo é que a verdade não é essa, né? Eu acho que as pessoas têm que entender que o mercado sempre é cíclico, né? E que se eu conseguir melhorar um pouquinho a minha rentabilidade, nem que seja 0,1% ao mês, cara, ao longo de 15, 20 anos é o dobro que eu teria se eu não tivesse melhorado essa minha rentabilidade, né? E aí quando a gente melhora essa rentabilidade também, a gente está falando de quê? Pô, de um futuro melhor que eu posso dar para os meus filhos, de um sonho mais rápido e realizado, uma série de coisas assim, né? Então, nosso trabalho na época, ainda hoje é ensinar, cara. Ainda hoje é ensinar, porque eu acho que o mercado tem muita oportunidade, né? Só para você ter ideia, o nosso mercado foi de 4 tri e meio no ano passado para 4 tri e 900. O mercado varejo ali, que a gente fala que cresceu 400 bilhões de reais, que é 20 SVNs, né? Num ano que não foi muita coisa assim, né? Não é um ano bom pra gente pensando do ponto de vista de crescimento, né? Tem uma pesquisa que eu gosto bastante, que é aquela raio-x do investidor, que a Ambima faz, não sei desde quando, mas tem um número que eu estava ouvindo ontem até, um vídeo que eles soltaram, o relatório atualizado de 23, o número de pessoas que investem na poupança, o número não, o volume investido na poupança, eu acho que ele é igual à soma de todas as outras categorias ainda. Isso aí com certeza anos atrás era muito pior, né? Então, essa questão de educação financeira, e quando você olha a poupança, não tem cenário que ela faz sentido para o investidor. É o mais seguro? Não é. É o mais líquido? Não é. Se ficar 29 dias não rende nada. É líquido porque o cara consegue tirar, né? Mas é o mais rentável? Longe disso. Mas por que o cara investe? Porque ele tem conforto com o nome, que ele está acostumado, sempre foi assim. Então aí que nosso Bameirinha, trabalho... poupança do Bameirinho. Eu acho que entra muito o que a gente fala nos vídeos, e o Felipe também falou, né? A questão da educação, que é o que a gente briga muito, né? Com o sentido positivo, claro, de tentar esclarecer um pouco. Porque, é igual o Felipe falou também, a questão dos juros altos. Sempre foi juros altos. Então, qualquer coisa da poupança renderia alguma coisa. Até porque, Sim. acho que quando a gente teve os juros a 2, foi assim, tirando a questão econômica mesmo em si da coisa, mas foi muito interessante porque os clientes começaram a entender que realmente o que um juros baixo o que a poupança que tinha caído tanto realmente impactava na rentabilidade. E viram que tinha outras opções. Acho que a pandemia abriu um pouco esse leque aí com juros tão baixos, que nunca tinha acontecido um juros tão baixo assim em muitos anos. Nunca vez você pegou, né? Um juro de 2%. abaixo de 6%. Abaixo de 6 sim, né? Teve a época da Dilma lá e do Guido que eles forçaram um pouquinho a mão lá, foi pra 7,25 Mas na depois época. devolvemos tudo. Depois foi pra 12, né? Porque você baixa o juros sem estar preparado, né? Óbvio que ele canetada, volta mais né? forte. É só isso que nós estamos tentando com o movimento. Tudo bem, gente. Parece que já ouviu essa história vez passada, Parece que nunca retrasada. ninguém viu isso, então tem gente pedindo de novo. Não, mas agora falando dois ganchos ali em cima do que vocês falaram, né, cara? O que mais me impressiona não é a quantidade de pessoas na poupança, né? O que mais me impressiona, cara, é a quantidade de pessoas que tem mais de R$1 milhão na poupança, que é bastante coisa. Sim. E aí quando você olha isso, cara, é básico. Se eu fizer uma pergunta para vocês três, eu falar, cara, eu vou te oferecer um negócio que é mais seguro e que rende mais e que tem a mesma liquidez. Vocês aceitam? Lógico, porque eu ganho tudo. Sim. Não tô abrindo mão de nada, né? Não tô abrindo mão de nada, né? Não precisa ficar 30 dias. Exatamente. Agora, pela falta de informação que a gente tem, que as pessoas têm, elas fazem algo que pode prejudicar pra caramba a vida delas, né? Sim. E o futuro delas. E, assim, então, o nosso trabalho, eu vejo como, cara, a gente consegue mudar a vida de uma pessoa pra melhor. É óbvio que em qualquer profissão vai ter profissional bom, vai ter profissional ruim, né? Agora, cara, uma coisa que eu falo aqui dentro e sempre falei é que, cara, primeiro, a gente tem que fazer a diferença na vida das pessoas. Por quê? Porque isso dá dinheiro. Se eu fizer a diferença na vida da pessoa, eu vou ter esse cliente durante 20, 30 anos, tendo esse cliente durante 20, 30 anos, eu vou fazer receita por 20, 30 anos. Se eu fizer a diferença na vida da pessoa, essa pessoa vai reconhecer, vai ter cada vez mais recursos comigo e vai me indicar para as pessoas porque vai confiar em mim. Consequência. Né? Então a consequência de você fazer bem, dar uma assessoria legal, de você cumprir com os seus prometidos e fazer um negócio bom, nada mais é do que ter mais patrimônio para administrar, mais cliente, e é assim que funciona a brincadeira. Né? Eu acho que dentro do nosso mercado financeiro, óbvio, tem muito conflito de interesse de todo lado, e eu não conheço nenhuma profissão que não tenha, tá? Nenhuma, não existe profissão que não tenha conflito de interesse. Mas fala, pô, na medicina, né? O cara, às vezes, pô, se fizer um procedimento X, o médico ganha tanto, se fizer um procedimento Y, o médico ganha tanto.
ele tem o conflito, ele pode optar por fazer ou não, né? Produto, né? Às vezes uma marca tá pagando Remédio, pra... Exatamente, mas pô, eu acho que a gente fazer o que tem de melhor pro cliente, cara, é a melhor propaganda que a gente pode fazer de nós mesmos, né? E eu acho que é por isso que a SVN cresceu, né? A gente abdica de fazer algumas coisas que talvez seriam uma receita legal, mas que também a gente faria receita uma vez só, né? Em prol de, cara, realmente fazer algo que faça sentido na vida de todo mundo, né? E isso, nada mais, nada menos, traz mais cliente pra gente. Perfeito. É a visão de curto e longo prazo, né? Você constrói essa relação de ganha-ganha, ela é muito ganha-ganha para os dois lados, mas você tentar enganar, é uma coisa que eu sempre brinco, a gente atende as pessoas talvez mais inteligentes da cidade, né? Porque nosso público é o público que vai ter um bom recurso acumulado, etc. Não tem como você tentar enganar esse cliente. E uma hora ou outra a casa vai cair, não adianta. Então, você tem que ser sincero. Tem que ter muita honestidade no sentido de pensar, de realmente fazer o bem para ele, pensar lá na frente. Você vai andar com esse cara por muito tempo, né? Hoje eu tô com 28. Eu quero atender o cara e talvez vai ter cliente que eu vou atender outra geração. Já aconteceu com você, de você atender o cara e depois o filho dele? Já, cara. Nos Estados Unidos existe muito essa questão de sucessão das famílias e tudo Uhum. mais. Comigo aconteceu algumas vezes ali. Só que como 16 anos não é muito tempo, Uhum. apesar de pro nosso mercado que é Pro novo nosso parece, Pra né? nós parece. A gente acaba tendo na horizontal, né? Então a gente começa a atender o cara que for com o irmão, o sócio, o pai, a Vai na mãe, o vertical filho, né? ainda, né? Sim. Né? Então, essa questão de, pô, não, meu pai morreu, minha mãe faleceu e ele falou pra tratar contigo. Eu sei que tem muita coisa endereçada, mas, cara, eu quero que todo mundo viva, graças a Deus, mas assim, tô plantando também pra continuar pensando em atender a família, né? Falando o que você tá falando, Felipe, eu acho que é muito legal, eu acho que a gente tá aprendendo mais cada vez essa visão quando você realmente se torna um advisor, né? Que é, igual você falou dos Estados Unidos, né? A questão da profissão. Que o cara vem te perguntar se é melhor ele vender um imóvel dele ou aplicar o dinheiro. E se é melhor ele fazer um investimento ou comprar a casa dos sonhos dele. Eu acho que não tem coisa melhor quando o cliente entende Uhum. que essa é a nossa função. Porque assim, ele começa a ver você que não é mais um vendedor de produto, e realmente está ali para consolidar ele na vida financeira dele. Né? Então, acho Sim. que, sim, é muito gratificante isso. E hoje a gente essa nossa consegue parte. ajudar o cara na vida jurídica, na todas as vida partes, né? planejamento patrimonial. Hoje vai muito além do que o investimento que quando você começou. Melhorou demais o nosso serviço também. Agora sim, cara, vamos lá. Tava falando de evolução do mercado, né? Sim. Eu, 16 anos atrás, eu era broker, né? O que é o broker? Aquele cara que só operava ações. Era o que tinha, né? Que era o que existia. Não tinha nem tudo tesouro, mais. direto. Não tinha não tinha nada, não tinha nem 2007, PSC direito, Em cara. 2007, metade da bolsa ainda era pregão voz ou não? Você pegou tudo eletrônico? 2007 não, peguei pregão voz em índice e dólar, commodity não. Aí 2009 acabou o pregão, 2009, 2010. Acabou o pregão. Mas ainda tinha índice do dólar, eu lembro de ter negociado na mesa, eu ficava ouvindo a narração ali, só pra curiosidade, mas eu já mandei umas 3 boletinhas ali pro cara que tava na roda ali. Isso é um negócio legal, O que né? mudou, né, em 15 anos. Mas agora falando da evolução, cara, no primeiro momento, cara, eu era broker. Eu compro aqui, eu vendo ali, era só ações, né? Isso tem assessor que faz isso até hoje, né, cara? Eu acho que, poxa, talvez seja o lugar onde a gente mais tem conflito de interesse, né, cara? Porque, puta, quanto mais o cliente opera, mais a gente ganha, não necessariamente o melhor é pro cliente, né? Então esse foi um caminho que eu não tava feliz. Comecei em 2007, 2008 veio a crise. O preço das ações só voltou em 2018, então a maioria dos De clientes algumas, meus... né? Mas, porra, um cliente médio ali tava perdendo dinheiro, porque a média da bolsa tava pra baixo, né? Sim. Mas demorou 10 anos. 10 anos, né? Porque 10 anos olhando e falando, Deus, sacanagem, velho. Só porque eu comecei nesse mercado, Eu entrei, a bolsa não volta, Nunca né? mais. E aí a gente viu um modelo mais legal, né, cara? Que era o modelo do advisor americano. Né? Mas antes do advisor, você tem aquela questão do sales, né? Você começa a montar uma plataforma de produto, você vai pegar um produto específico ali, vai montar um discurso de investimento e vai fazer essa distribuição desse produto, né? Óbvio que são coisas que você acredita. Né? E o terceiro ponto é aquele cara que é o advisor mesmo, né? Que, sendo muito sincero, né? É onde eu acho que tá de fato
aquele assessor grande que a gente vai ter, e eu já fui um assessor que tinha bastante patrimônio administrado num dia, né? E que, sei lá, eu tenho uns 300 assessores aí dentro da SVN, né? Eu vejo hoje a maioria talvez como um sales do que de advisor, né? Eu acho que é um processo de evolução que vem de conhecimento interno e também da maneira que você conversa com o cliente, né? Porque um advisor é muito claro. Ele vai fazer pergunta de tudo, vai entender de tudo do cliente, vai montar um planejamento financeiro para ele, vai sentar, vai organizar, né? E a preocupação dele é muito menos na carteira, mas de quais são os objetivos dele, como que a gente vai resolver isso aí, né? Então, quando você começa a se preocupar com isso, lógico que a carteira de investimento do cara é importante, né? Mas o sales é muito claro, assim, o sales, cara, ele vai tentar pegar e montar uma carteira melhor, comparar e mostrar que, poxa, aqui foi mais legal, né? O advisor, ele já vai mais num caminho de, cara, por que você fez isso? Por que você colocou a ação? Mas qual que é o teu objetivo? Mas, pô, quando você alocou isso aqui, você queria fazer o quê, né? Cara, me explica como é que é teu fluxo, tua família, organiza, pô, se você morrer agora, o que acontece? Né? Então, são coisas ali, cara, que a carteira, ela é a ferramenta para você chegar onde você quer. Mas, cara, o advisor, ele tá preocupado em, cara, vamos entregar o fim do cliente, que é os objetivos dele. Né? Todo mundo sonha, todo mundo tem sonhos. O trabalho do advisor é tentar ajudar em relação a isso, né? E aí uma coisa legal que eu falo, e uma coisa que eu fui aprendendo ao longo do tempo, né? Que a maioria do brasileiro não tem conhecimento técnico. A maioria do brasileiro, cara, também não quer ter. Se tivesse, ia ser maravilhoso, né, cara? Porque daí os caras iam ver o valor do nosso trabalho, como que a gente faz, tudo mais. Né? Mas a maioria do brasileiro, cara, ele quer ter uma pessoa que ele possa confiar nessa parte de investimento. Óbvio que ele tem que saber o básico, óbvio que é obrigação, quanto mais o cara entender, melhor para nós também, né? Porque a gente faz um trabalho legal. Mas assim, o brasileiro quer ter uma pessoa que ele possa confiar. E só para finalizar, eu vou ter que sair porque eu tenho uma reunião, mas eu acho que uma mudança que a gente teve muito grande da Bravos para a SVN, acho que por maturação a Bravos era mais recente, né? Quando teve ali a fusão, foi muito interessante que você falou da parte de sales. Então, acho que para você ser um advisor completo, você precisa ter uma área de sales muito bem montada para ter as soluções para o cliente. De experiência nessa área também. Experiência, né? Então, acho que uma diferença que eu vi muito foi que a SVN, não sei se queria que você contasse um pouquinho, que eu acho que é bacana, como foi essa construção dessa área da SVN, né? De entender que a SVN podia ser mesmo uma empresa, e não só uma distribuidora. Né? Podia ser realmente colocar uma empresa de investimentos, né? Assim, acho que melhor... É uma empresa de investimentos mesmo, né? Uma gestão de patrimônio completo, Perfeito. seria isso. E que eu acho que é bacana, né? E Felipe, prazer ter você aqui. Infelizmente eu... Não, vai lá, boa reunião. Obrigado. Depois você vê a resposta no vídeo. Isso. Valeu, gente. Valeu, Gui. Valeu, Gui. Até mais. Mas esse ponto aí, cara, eu acho que é bem interessante, né? Porque fica uma briga carteira contra carteira, né, cara? E não necessariamente é isso, né? Briga de taxa, né? Briga de taxa, né? E, cara, tá maluco, velho. Eu sei o que foi o que mais rendeu. Então, qualquer carteira que vier, eu sei bater do ponto de vista de rentabilidade, entendeu? Se você pegar historicamente, né? Eu sei o passado, agora Sim. o futuro é totalmente diferente, né, cara? Então, você pegar um manejo de risco do cliente, se organizar um negócio que faz sentido, se você montar uma carteira antifrágil, digamos assim, né, bem composta e que aguenta porrada, é o melhor tipo de trabalho que você pode fazer. E, óbvio, você tem que ensinar o cliente a ver como que ele vai ver, ele tem que entender o objetivo e tudo mais, mas assim... indo na pergunta, cara, por que a gente foi montando essas áreas, né? Primeiro, que a gente viu uma oportunidade grande no mercado, né, onde de fato as pessoas precisavam cada vez mais entender de investimentos. A gente foi muito agressivo do ponto de vista de contratação, de assessores e tudo mais. E, cara, a gente precisava ter uma estrutura para ajudar o assessor a atender o cliente da maneira que a gente acreditava. E de um outro ponto também, a gente precisava ter algo para dar o check para ver se o assessor estava fazendo de fato a coisa certa para o cliente. Porque não adianta a gente brinca na SVN, né? Quem confia, confere, né? Então, cara, eu não quero assessor que pensa no curto prazo com o cliente, que fala, porque esse cliente vai dar trabalho depois e eu vou ter que resolver o problema desse assessor, né? Então, essas áreas foram muito no caminho de como que a gente vai direcionar, como que a gente vai pensar a locação, como que a gente vai conseguir trazer informação de mais qualidade e mais organizada.
E aí a gente foi trazendo gente, e também alguns assessores não tinham aquele perfil comercial, eles eram caras mais técnicos e tudo mais, eles foram virando para essas áreas aí, e cara, hoje, né, a gente consegue centralizar tudo dentro de um comitê de alocação que, cara, fala pra você, a gente veta mesmo, tipo, aplicação ali, cara, a gente tá sempre olhando qual que é o tamanho da nossa carteira, qual que é a nossa exposição. Controle de risco, né? Tem um controle de risco bem grande, cara. É porque opções de investimento tem inúmeras, né? E quando você pega o tanto de produto que, por exemplo, a gente abre a plataforma da XP hoje em dia, a parte de renda fixa. Hoje eu olhei 686 opções de ativos de investimento para o cliente investir. Crédito privado, quase 100 por dia. Fundos, se somar fundo com previdência. Dá mais de 1000. Exato. Então o leque é muito grande. Agora, primeiro, como é que você como assessor vai conseguir monitorar tudo? Resposta, não vai, né? E outra, como é que o cara, às vezes, que está começando mais recente no mercado, vai saber diferenciar o que é bom e o que não é para levar para o cliente, pensando no cliente ter um resultado melhor no longo prazo, ter a carteira mais robusta, mais firme para poder aguentar as oscilações de mercado, né? Então, as áreas, nesse sentido, eu acho que são extremamente importantes. E até outra coisa, quando o assessor está se postando um pouco mais como advisor, ele vai entender coisas do cliente, né? Ele vai ter conhecimentos, por exemplo, eu gosto muito de perguntar por quê pro meu cliente, né? E assim, qual que é o teu objetivo? Eu quero investir. Beleza, para quê? Esse dinheiro aqui, ele é para quê? Ele é uma reserva? Você, final do ano, vai comprar uma casa? Não. Estou começando a juntar para minha aposentadoria, para o meu filho que tem 2 anos. Esse dinheiro da tua empresa, você vai, enfim. Você vai começando a entender coisas dos clientes e antes surgiam algumas demandas que infelizmente a gente não conseguia atender, né? Então, eu direcionava o cara para algum lugar. E agora você tendo essa solução dentro de casa, pra gente, muito melhor porque a gente consegue gerar receita em cima disso. E, obviamente, eu consigo atender o cara melhor. Eu garanto que o processo está na minha mão, prestando um serviço melhor, né? Acho que essa foi a ideia de criar algo tão amplo, né? Não, com certeza, né? E assim, a gente tem que pensar em criar diferencial, né, cara? Eu acho que quando a gente tem estrutura dentro de casa, com as coisas que a gente acredita, eu acredito muito que a gente consegue entregar valor, né? Porque a ideia no final do dia, velho, é ir pro céu. Entendeu? É ir pro céu, pô. Fazer um negócio legal, pô. Sei lá, eu brinco, né? Mas assim, a gente aqui dentro trabalha com dinheiro, mas a gente sempre quis fazer algo que faça sentido pro nosso cliente, pros nossos assessores e pros nossos sócios. A gente tem que fazer um ganha-ganha, cara. Até porque, pô, a vida é curta. Você vai desperdiçar tua vida em busca de só ganhar dinheiro, cara, pô, você tem que ter um orgulho daquilo que você construiu, né? E essa profissão que a gente tem, cara, realmente muda muito a vida da pessoa no futuro, né? O problema é que não é nada no curto prazo. Ninguém vai ficar rico esse ano no tipo de alocação que a gente faz. É um negócio que a gente vai pesar qual que é o risco do cliente, isso é soberano, né? Qual que é o projeto de vida dele, aí ele vai entender em quanto tempo a gente consegue entregar isso, qual que é a taxa que a gente tem que ter, e também não pode prometer rentabilidade nenhuma, porque não existe isso dentro do nosso mercado. E o terceiro ponto é, cara, quanto que esse cara tem que guardar por mês para poder chegar onde ele quer, né? Simples assim. Se a gente conseguir calcular isso, montar um plano, o resto é acompanhamento e rebalanceamento de carteira, né, cara? Que aí eu acredito muito em alocação por longo prazo, né? E aí não é o que eu compro e o que eu vendo, né? Simplesmente é quanto tempo eu rentabilizo o meu patrimônio. Perfeito. E você, durante todo esse período, num país que, não vou nem falar que é um país que conhece muita crise, mas é um país que raramente saiu dela, mesmo assim funcionou, mesmo assim entregou retorno, mesmo assim entregou rentabilidade, entregou o plano que o cliente queria. Então você viu isso acontecer já, né, na prática. Vi bastante, e tem um outro ponto, né, cara, que crise, show, né, mas acho que o sistema financeiro brasileiro é um sistema muito forte, né. Acho que em decorrência desse, quando há de crise, a gente automaticamente aguenta muito mais porrada do que a da América, já deu pra provar isso Aguenta, cara, uns 10 anos. Não, e o tanto de auditoria que a gente recebe, né, cara, o sistema também. financeiro brasileiro é forte, cara. E pontos importantes ali, cara, é que a gente veio da cidade que é Maringá, né? Pô, hoje a gente tá aqui em Londrina falando, né, cara? 600 mil habitantes Londrina, 400 mil habitantes Maringá, né? Cara,
o mercado financeiro nunca tinha chegado nas nossas cidades antes da gente estar aqui, né, cara? São Paulo, Rio de São Janeiro. Paulo tinha alguma coisa, Rio de Janeiro tinha alguma coisa, mas acabou, velho. Né? Então, quando você está pensando em atender esse tipo de cliente, cara, primeiro você tem que ensinar muito e gastar muito tempo podendo ensinar. Quanto mais o cliente sabe, melhor para nós porque valoriza o nosso trabalho. Sim, ele entende cada vez mais. Exatamente. E a segunda coisa, cara, é a gente tem que começar de leve com o cliente, cara. Né? Porque o que acontece hoje no mercado? Você vai lá, faz um teste de perfil, o cara vai lá, dá moderado, aí eu pego o moderado lá, aperta o enter na carteira recomendada, que a área já manda, aí você vai pegar isso aí e é isso, entendeu? Cara, não é pro cara dar um teste de responder 7, 8 perguntas que deu moderado, a gente tem que montar uma carteira moderada. Sim. Vamos entender os prazos e tudo mais, e a dica que eu sempre dou dentro da empresa é, cara, vamos começar mais devagar. Né? Porque muito melhor eu, quando eu tô aprendendo a dirigir, e soltando a embreagem e entendendo o ponto de aceleração do cliente ali que ele aceita, isso aí eu falo que demora 2 anos para eu entender sobre o meu cliente, o cliente entender sobre o nosso trabalho, do que eu soltar o cara na banguela, vir uma crise que a gente nunca sabe quando vai acontecer, né? Pô, da Covid, Mas imagina. isso aí aconteceu muito com a gente com o Covid. Ó que loucura, né, cara? E o cara bater no muro e traumatizar pro resto da vida. Nunca mais quer né, saber cara? do mercado financeiro. Então, o trabalho que a gente sempre teve dentro desse evento também é pensar a alocação de cara. Pô, o cara é moderado, ok, mas vamos começar mais de leve. Principalmente se ele não tem experiência ainda, né, com essa área. Exatamente. O tempo vai mostrar se ele é moderado também, né, cara? Então, agora óbvio, né? Você vai testando qual é o conhecimento do cliente, o que ele quer, vai organizando. E ao longo do tempo também o perfil da pessoa pode mudar. E aí a gente vai ajustando, né? O bom é você ter relacionamento com o teu cliente e ter uma boa frequência de contato, né? Porque daí você vai fazendo esses pequenos ajustes aí. Mas é uma relação de parceria, cara. Quanto mais dinheiro o cliente ganhar, mais dinheiro a gente ganha. Agora, se o cara tá com mais risco do que ele deveria estar, ele vai puxar o fio porque uma hora ele vai estar. Então, cara, como que a gente consegue fazer um negócio de longo prazo legal? E tem muito aquele perfil, né? O cara é agressivo na alta e conservador na queda, né? O cara acha que ele é Em agressivo. 2019 todo mundo era agressivo, né? Todo mundo. 2007 acho que a mesma coisa, tudo sobe. Aí teve cara que falou, não, porque não, você pode botar lá a bolsa, a renda fixa não vale nada, não sei o que e tal. A perda fixa, os caras até têm perda fixa. Falei, irmão, a hora que a bolsa cair um dia vai acontecer, véio, você vai desesperar, você não vai dormir à noite. Então, peraí, cara. Primeiro passo é dorme à noite, velho. E isso aí, cara, aí falando de finanças comportamentais, né, cara, é muito louco, né, cara, mas, pô, o fato do cara ter um assessor de investimentos, acho que a assessoria ela é transformada em 3 grandes pilares, né. O primeiro pilar, cara, é eu conseguir fazer uma otimização de portfólio respeitando o perfil do cliente, né, cara? Cara, teu perfil é esse, então como que eu consigo trazer mais risco, quer dizer, menos risco e mais retorno para você dentro do teu perfil, né? Pra você dormir à noite bonitinho. O segundo ponto, acho que dentro da assessoria, cara, é como que eu consigo fazer essa carteira conversar com os objetivos de vida que você tem, né? E o terceiro pilar da assessoria, cara, é aquele pilar comportamental mesmo, né? Então acho que eu vejo que o grande valor do nosso trabalho também, cara, e isso faz muito a diferença ao longo do tempo, é quando o cara quer acelerar demais, a gente tá falando, calma, cara, não é assim que funciona e tudo mais, e a gente tem que a alocação do cara, sempre ele vai mandar. O dinheiro dele é isso, é soberano, e a gente vai respeitar a decisão. O nosso trabalho tá em dar a nossa opinião e falar, cara, eu acho que você não deve fazer isso. Porque quando der problema, você não aguenta. Você não é um cara desse perfil aí. A gente não sabe o que vai acontecer com o mercado. Não existe certeza que se existisse, eu não estava trabalhando. Né? E assim funciona. E também nos momentos de crise, a gente explicar para o cliente que, cara, a gente tem 10 anos de PT, a gente tem 16 anos de mercado, a gente já viu o capitalismo um dia quase acabar, a gente já viu uma série de coisas. Tá tudo bem. E o mercado vai continuar aí, entendeu? Sim. Então, acalma o cliente Sim. no momento de crise e acalma o cliente no momento de euforia também. Nessa última transição de governo, teve muita gente que ficou super assustado, né? Falando, não, vai ter PT agora, o Brasil vai acabar, o real vai acabar, enfim, vou mandar o dinheiro pra fora. Mas, cara, peraí.
últimos 20 anos. Teve 4 anos que não foi PT. Os outros todos foi, praticamente. Então, a gente já passou por isso, a gente já ganhou dinheiro assim, dá pra ganhar dinheiro assim. Beleza. Talvez não é o que você quer, não é o que eu quero, não sei. Cada um tem a sua opinião, mas vamos trabalhar em cima dessa situação e ver o que dá pra fazer. Né? E eu acho que foi você que falou isso na época, não me lembro agora, com certeza, mas a verdade de que eu quero ser seu assessor por mais do que 4 anos, por mais do que um ciclo político, por mais do que um presidente. Então faz parte, a gente vai pegar de tudo nesse caminho. Exatamente. E você não ganha nada fazendo um movimento brusco, cara. Porque, pensa o seguinte, cara. Tá certo que muita gente ficou pessimista ainda mais no sul do Brasil, né, cara? Sim. Aqui na região, muito forte mesmo. É agro ainda, né? A galera do agro ali também ficou muito pessimista, cara. Pô, se precisar mandar o dinheiro pra fora, a gente vai mandar. A gente tem meios, né? Então, cara, o dinheiro ele sempre vai estar aí, a gente sempre vai ajudar a fazer o cara aquilo que ele quer. Agora, nunca é o fim do mundo, cara. Dá pra piorar bastante? Dá, mas, cara, a gente tem que pensar na diversificação, a gente tem que pensar uma série de coisas ali. E não é assim de uma hora pra outra, cara. Foi impressionante, né? Vou contar uma história pra você. A gente fazia na média ali uns 200 mil de receita mês, assim, na época de câmbio, né, cara? Que, pô, a gente consegue trazer um câmbio legal pro cliente aí, a gente bate qualquer banco hoje, né? E com atendimento mais rápido ainda. Uhum. E no dia que o Lula ganhou, teve um feriado, se eu não me engano. Na segunda, se eu não me engano. Na terça-feira, cara, a gente fez quase 170 mil de receita no dia, cara. Em câmbio, né? De recurso pra fora. Da galera desesperada, mandando recurso pra fora e tudo mais, né? E hoje o dólar tá abaixo do que tava. Sim. Né? Com muito ruim, né? Porque os caras estão metendo uns pacotes lá que o mercado não gosta, né? Piorando a coisa. Mas também, e outra coisa importante pra falar é que, cara, a bolsa desse ano tá subindo um pouquinho, né? Então, cara, não que a gente sabe que vai acontecer, mas a gente vai aprendendo ao longo do tempo que as coisas não são assim de uma hora para outra, né? A gente vai tendo cenários, dicas, algumas coisas antes de poder fazer um movimento brusco. Então, é nosso papel acalmar, né? Uhum. Nosso papel acalmar. O ponto mais importante é o objetivo do investidor. Então, pô, será que de uma semana para outra que saiu um resultado de uma eleição, meu objetivo mudou? Não. Beleza, o cenário vai trazer alguns riscos, beleza, vamos proteger dele. Mas não é da água pro vinho, né? Talvez algum ajuste na carteira, beleza, faz sentido. Agora pegar todo o patrimônio, mandar para um investimento específico. Aí depois passa esse cenário, não, agora eu vou voltar tudo. Agora você vai ver, mudou. No final o cara tá perdendo e não fez sentido para ninguém, né? É o exemplo do dólar que o Felipe falou. Perfeito. Que tá abaixo. Exato. E quem diria, né? Que o dólar tá abaixo. Quem diria? Né? E aí, quando você olha do ponto de vista mais macro, né? Mais de longe, mundo, assim, né? Cara? Nível mundo, né? Quem Cara? tem? Passou N presidentes no Brasil, né? Uns muito ruins, outros bons. Cada um teve um negócio bom e ruim pra falar ali, né? Sim. E, cara, o mercado sempre teve aí. Né? O Brasil, ele não é um país de esquerda, ele não é um país de direita, ele é um país de centro, né? E aí o nosso trabalho também é separar um pouco de fatos e dados. Tá, beleza, teve presidente de esquerda? Teve. Ele tá mais de esquerda do que a gente achou que estaria? Tá. Isso é bom no mercado? Ruim. Mas, em compensação, a gente tem um cenário de centro dentro do Congresso, né? Então, poxa, tá vindo uma reforma tributária. Que é o que tá fazendo o mercado subir nesses últimos 45 dias. Também, cara, também. Mas, pô, a reforma tributária, quem pautou ali, o próprio governo, né? O Fernando Haddad ali, né? Que também era um ministro muito criticado, que tem algumas falas ali um pouco controversas, mas que às vezes sentou na cadeira e tem o peso da cadeira, né? Porque se a economia for pro saco, perde popularidade, se perder popularidade. Tem uma responsabilidade ali, né, naquele cargo. Exatamente. Leis que ele precisa cumprir. Exatamente, né? E você pegar governos para trás, cara, pô, meta de superávit primário, foi na época do primeiro governo PT. Teve bastante coisinha, assim, que reserva internacional foi na época do primeiro governo PT. Né? O segundo governo ali do Lula já não foi tão bom, da Dilma difícil falar bem, mas assim, tem coisa boa e coisa ruim, né? É óbvio que tiveram governos muito melhores, né? Acho que o do Temer teve coisa muito boa e ia ter mais ainda se não fosse o Wesley Day, uma saudadezinha do Temer. Mas foi um cara que
Em 2 anos ele fez muita coisa, né? Ele fez muita coisa, mas é triste, né? É. Tem um Temer como presidente também. Né? Afinal, não foi legal, não. Eu acho que o Brasil passou por um monte de perrengue político e econômico e mesmo assim enriqueceu, estamos aqui, o nosso mercado melhorou absurdamente, possibilidades, enfim, a bolsa saiu de 2001 de 9, 8 mil pontos para 100 e pouco. O mercado prosperou mesmo assim. Sim. E eu acho que é isso que a gente ajuda a capturar, né? Estamos aqui para isso, porque às vezes você tem ações, igual você comentou da época que ele entrou, que até hoje às vezes não voltaram. Sim. Então a escolha também de bons ativos, ele faz parte do nosso dia a dia. Sim, e nessa evolução do mercado ao longo dos anos, que é até a pauta principal do nosso vídeo, a gente percebe isso até na questão de opções de investimento que o cliente ele vai tendo acesso. Então, igual a gente comentou, bons anos atrás, o acesso praticamente era o quê? Mercado de ações através da corretora, e era isso. O cara que trabalhava com investimento em previdência privada, você tinha ali taxas que até hoje eu não entendo para que servia, né? Taxa de carregamento, taxas de administração super alta. Eu entendo. É, a instituição financeira que emitia ótimo, isso aí ganhou dinheiro do caramba. A gente fez um episódio sobre fundos de investimento ruim, que são uma furada, como o Thiago fala. Que fica visível ali que metade dos últimos 20 anos, metade do CDI de todo o período ficou pro banco. Sim. E assim, cara, a informação salva a vida de muita gente ao longo do tempo, né? Mas, cara, quando a gente entende um pouco como é que é o mercado, né? Eu acho que a evolução do mercado financeiro, a evolução da nossa profissão também, fez com que o mercado mudasse bastante, né? Uhum. Então, cara, ele deu poder na mão do investidor, né? As taxas caíram, os custos, né? Caíram, né? As taxas que o banco paga subiu, né? O número de informação melhorou bastante e, cara, o mercado ele nada mais é do que uma mola motriz da economia, cara. Pô, a gente tá falando de bolsa, pô, falou, mas, cara, no passado eu aplicava só em CDB, título bancário. Agora eu posso aproveitar crédito privado, que é uma fonte de financiamento que as empresas têm hoje, mas que no passado não tinha. Isento de imposto. Isento de imposto. E para a própria empresa, né, cara? Antes eu só dependia de banco. Quando o banco fecha a torneira, eu não tenho crédito, eu quebro. Hoje eu posso fazer dentro do mercado, que tem uma avaliação, às vezes até mais criteriosa que um banco para poder emprestar, entendeu? E bom para todo mundo, né? Bom para a empresa que tem fontes diferentes de financiamento, bom para o investidor que vai acessar investimentos diferentes, mais rentáveis, etc. E essa evolução da economia como um todo, que é o que a gente vem vendo acontecer, da economia e da forma de investir, né? Da sofisticação do mercado. E, sinceramente, eu acho que ainda tem muita coisa para acontecer, né? O que a gente fala aqui, pega tudo que você já passou, mas você pega a diferença do Brasil pro... que a gente fala isso no primeiro episódio nosso aqui, a diferença do Brasil pro Japão, por exemplo. Terceira maior economia do mundo, mas não tem mais pra onde ir. Vai construir no mar? Não vai ter como. O quanto que nós temos ainda por fazer. E o quanto que esse nosso mercado vai crescer no momento de crescimento econômico real. Que é algo que a gente faz 10 anos que tá caindo. PIB em dólar, mas imagina o dia que isso virar, o quanto que nós ainda vamos melhorar ainda mais, o quanto que a coisa ainda vai ficar ainda mais refinada. A gente tem um dever de casa grande pra fazer, né? Mas assim, tava até dando uma olhada esses dias ali, até a questão da Bocaina ali, que eles mostraram um gráfico que eu achei bem interessante, que é a quantidade de investimento que é feito em infraestrutura para cobrir basicamente a depreciação da parte de infraestrutura que tem, né? Então, cara, você vê que hoje é feito investimento que não cobre nem a depreciação. Imagina o tanto de coisa, né, cara? Pô, o Brasil é um país que não tem saneamento básico para todo mundo, né, cara? Não. Que são coisas que é a base da pirâmide de Maslow, assim, né, cara? Então, tem muita oportunidade, né? Eu acho o Brasil um país maravilhoso. Dá um pouquinho de dor de cabeça de vez em quando? Dá, a gente se arrepende um pouquinho? Sim, mas tá. Povo bom pra caramba, país maravilhoso, com muita de oportunidade que a gente tem, né, cara? Então, poxa, é legal. Né? Não tem terremoto, não tem furacão. A temperatura é boa para as coisas básicas. A terra é fértil. Então, todos os requisitos estão lá, né? Agora, claro, você tem que alinhar um pouquinho mais os astros para a gente poder ter um
período Mas mais o de potencial sucesso. é muito grande. Cara, um negócio que é muito bizarro quando você fala no Brasil, ele é muito, meio chovendo molhado, mas discrepante, né? Porque a realidade que a gente tem aqui é uma realidade absurdamente diferente de outras regiões do país. E isso se encaixa também na nossa profissão. Porque eu tive uma experiência tem uns 4 anos já. Eu passei uma semana em Belém, do Pará. Eu acho que assim, quando você vai para Belém, o trabalho que você tem que fazer lá é o trabalho que talvez vocês já fizeram 10 anos atrás, 15 anos Aqui, atrás, né? 10 anos atrás. É um trabalho de educação. Porque no começo, eu comecei, como eu falei, em 18. No começo, talvez eu não peguei muito essa fase, mas eu imagino que primeiro você tinha que explicar pro cara que você não ia roubar ele, a partir daí você começava a ganhar confiança e atrair os recursos dele. e a XP, quem é a XP hoje? Pra quem é a Sim. XP quando o Felipe começou, diferença também Não, imensa, Sem né? dúvida. e digo mais, cara, talvez no Pará o conhecimento da marca XP é nada, Sim. né? Enquanto que São Paulo, por exemplo, talvez todo mundo conheça, né? Todo mundo não, né? Porque é muita Grande coisa, mas- parte, né? Quando eu fui pra lá, no estado do Pará, tinham 2 escritórios do XP. Obviamente, os 2 ficavam em Belém. Uhum. Naquela mesma época, em Londrina tinha 7. É isso. Então, é um absurdo São essa Paulo, distância. então, milhares. Ah, Tem 7 por quadra, né? Então, por prédio também, né? Sai do Se prédio for, na, lá. se for na Faria Lima, tem capaz de ter bem mais ali, né? Aquela Não, região da Vila Olímpia ali. E até pegando o gancho, Felipão, questão de próximos anos. Né? Para onde você acha que vai esse mercado? Não vou nem perguntar se você acha que tem espaço, porque é meio óbvio, né? Mas como é que você imagina esses próximos 5, 10, 20 anos do nosso mercado? Ah, cara, assim, eu acho que os juros do Brasil, você não precisa fazer muita firula para poder ganhar dinheiro e ter uma rentabilidade legal. Eu acho que é um país que ajuda muito quem guarda dinheiro e investe esse dinheiro. Então, pô, rentista, né? né, é ruim para a economia do país, para o desenvolvimento, mas pro lado do rentista é muito bom. Só que o Brasil, cara, na minha visão, ele vai ser sempre aquele país que frustra a gente, né? Do ponto de vista de quando a gente acha que vai, não vai, quando a gente acha que vai pro saco também não vai. Aquela frase, né? O Brasil não perde a chance de perder a chance. Exatamente, né? Tem várias frases ali, mas o Brasil não perde a oportunidade de perder a oportunidade. Isso. Né? E acontece, né, cara? Mas ao longo do tempo vai melhorando sempre um pouquinho, né, cara? Pô, você teve aí privatização, né? Tá tendo agora uma reforma tributária de simplificação, né? Você teve no passado ali uma reforma da Previdência, né? Então, cara, Trabalhista. sempre tem alguma coisinha que vai melhorando, né, cara? Tudo governo, assim, acho que tem um negócio bom, um negócio ruim, né? O que muda é que tem uns que tem muito mais negócio ruim do que bom e tem outros que tem muito mais negócio bom do que ruim, né? E é assim, né? Agora, enquanto a gente, como cidadão, não se preocupar em quem que a gente vai votar, o que, que essa pessoa está fazendo, como que a gente pode organizar e o que, que a gente pode fazer para melhorar essa situação e fazer a nossa parte também, né, o país não vai mudar. Né? Hoje, quando eu estava na eleição, eu votei no menos pior. Não sei quanto a vocês, assim, eu votei no menos pior. Nenhum candidato que estava ali me agradava. Eu olhei e falei, caramba, cara. Tem o mínimo ali que você tinha que fazer. Eu votei contra, na verdade, um, né? Isso, é isso. No segundo turno eu votei contra um, né? Mas, enfim. Como que a gente consegue fazer para ter bons candidatos, né, cara? E outra coisa também. Às vezes a gente acha que o candidato é bom e se decepciona ao longo do tempo, Sim. né? Mas, poxa. Geralmente, né? Mas eu acho que, cara, a gente tem que pelo menos fazer o nosso dever de casa, sabe? E trabalhar para que as instituições continuem firmes, né? E que algumas coisas que talvez possa acontecer ao longo do tempo não sejam aceitas, né? Então político, Fazer a nossa parte. né? Político tem medo de gente na rua, simples assim. 2014, 15 provou isso pra gente. Né? E se você tiver gente na rua, o cara vai olhar, vai ficar um pouco mais de medo de fazer o movimento e tal, e a gente vai direcionando o que precisa, o que não precisa, né? E tem coisa que não dá pra aceitar, né? Acho que sai um pouquinho de controle hoje, né? Mas sempre quando sai um pouquinho de controle, parece alguma coisa ali que a gente volta pro prumo de novo. Sim. E continuando nessa parte falando de futuro, mas pensando um pouco mais na parte do investidor, desse amadurecimento do mercado, né? Hoje existe um hiato entre economia brasileira, Estados Unidos, e
Vou pegar os Estados Unidos porque acho que é um exemplo, né? É a maior referência. Né? Não só a economia, mas a forma de investir. Né? Eu acho que ele já é menor do que já Que foi. ele foi. Né? Mas assim, você vê algum cenário onde a gente vai se aproximar de uma forma forte ou não? Será que vai ter um momento que a gente vai dar uma estabilizada? Porque quando eu comecei a trabalhar 5 anos atrás, eu lembro do momento que a Bolsa bateu 1 milhão de pessoas na Bolsa. Você falou de quando você começou, era o quê? 60, 70 mil. Era muito pouca gente. Agora são 5. 5 milhões. Então, pô, é um crescimento absurdo. Absurdo. Será e que ele isso foi continua? coisa de 4 anos, cara. Sim, então. Muito rápido. Você acha que ele continua nesse ritmo? Vai ter um momento que a gente vai chegar num equilíbrio? É que cenários onde os juros é mais baixo, eu não estou satisfeito com a minha rentabilidade e eu tento entender onde eu posso alocar melhor. Que foi 2021, por exemplo. E para nós é melhor, assim, né? Esse tipo de cenário, né? Cenários onde o juro está alto, eu tenho que... Bom, as pessoas ficam um pouco mais cômodas ali, porque botam uma renda fixa e tá tranquilo, né? Agora, para a gente poder ter juros baixos, aí a gente tem que fazer o dever de casa com o país. Né? A gente tem que ter um futuro equalizado, uma inflação equalizada, um cenário onde a gente consiga ganhar mais dinheiro, arrecadar mais dinheiro do que gasta, que é um cenário totalmente diferente hoje, né? Sim. E o Brasil, o nosso governo não tem falta de dinheiro. O que ele tem é Uma administração dele. Né? uma administração assim. dele, né? Então, assim, a gente está falando muito de aumentar a arrecadação e aumentar o imposto, cara. Mas ninguém fala de como a gente vai gastar mais esse dinheiro, né? Você vê, o Brasil é um dos países que mais gasta educação do mundo, pô. Agora eu não posso fazer uma série de coisas na educação ali porque eu vou pro inverno, sabe? Pô, acaba, né? Então, cara, hoje a gente trata esse tema de gastar da maneira correta, cara, ou os juros vão continuar altos porque o risco do país vai continuar sempre alto. E se a gente fizer, a gente pode ser uma ilha muito grande do dinheiro lá de fora, né? Você deve escutar isso desde quando começou. E vem muito dinheiro pra cá, né? Porque se você pegar os BRICS ali, cara, pô, a Rússia acabou. Tá em guerra. A gente é o que sobrou, né? É o que sobrou. Não, a gente tá ganhando WO, né? O México tá caro, a Índia tá cara. A gente tá ganhando WO, né, cara? Mas assim, independente disso, cara, pô, eu acho que a gente tem muita oportunidade no Brasil, cara, e é aquele negócio, cara. Se a gente fizer o dever de casa, o negócio voa. Agora, não é tão fácil assim. Tem muito lobby, tem muita amarra. O Brasil é um país complexo, né, cara? Burocrático. Você mesmo falou, cara. Belém é diferente do Paraná. E é muito grande. Né? E Belém é a capital, né? Você anda ali 50 km pra fora, já é isso. É outra... Você vai pra Santarém ali no Pará também já é diferente pro caramba, cara. O jeito que Belém come açaí, o jeito aqui... completamente diferente. São dois açaí diferentes, né? Os caras vêm pra cá e falam, viu? Que isso aqui? Tem terra? É doce esse açaí, cara. Que isso? Isso aí não é açaí, não. Do mesmo jeito que a gente vai lá e parece que tá comendo barro. Você é mal. Eu comi açaí com camarão, velho, esses dias. Ficou bom, cara. Que é o que a galera come lá, né? Que você come um açaí com alguma coisa bem salgada ali. E fica gostosinho, cara. Não é aquele negócio de, que vontade de comer um açaí, né? Não, ele é bem mais forte, cara. Eu lembro que quando eu comi a primeira vez lá, até passei mal. Aí depois você vai acostumando, né? Mas é totalmente diferente do que tem aqui. E, bom, indo para uma pergunta já bem diferente, é pegar até um gancho que você comentou no começo do vídeo, né? Recentemente, a XP ela entrou como sócia dentro da SVN, né? Uma participação minoritária. Se você achar que não dá para comentar sobre essa pergunta, tudo bem. Não. Mas assim, qual é o objetivo disso? Você acha que esse é um movimento que é o futuro, talvez, para o mercado? O que a gente, como SVN, tem a ganhar? O que o mercado tem a ganhar como isso também? Até usando o gancho, o teu sentimento de que essa empresa que você ajudou a nascer, que hoje sua sócia, que hoje é patrocinadora de uma marca de Fórmula 1, bem lembrado. de uma equipe de Fórmula 1, que isso aí é para poucos, né? A gente assiste todo domingo, sabe que poucas empresas chegam lá. E a XP é uma delas. Então, juntando tudo isso, até fora o objetivo disso, o teu sentimento também. Cara, vamos lá, né? Eu acho que do lado da XP acredita bastante no nosso trabalho, quer que a gente continue por um longo prazo trabalhando junto com eles.
nada melhor do que comprar uma participação, né? Claro. Então ela meio que garante aí que a gente vai estar junto deles aí por longo prazo. Em contrapartida, do nosso lado, a gente pega tudo que a XP aprendeu ao longo do tempo, seja de processos, de pessoas, consegue trazer um pouco mais para cá. Né? Hoje no nosso conselho são 2 cadeiras de pessoas da XP. Os conselheiros é o Gabriel Leal e o Bernardo Amaral, que são 2 caras que fizeram a XP ser quem são. E é muito legal sentar do lado deles e colocar as dificuldades que a gente tem para o cara ajudar, e consegue ajudar mesmo. Né? E num outro ponto também, a gente tem reforço de caixa e um respaldo, né, de que a gente está no caminho certo. Né? O reforço de caixa serve para a gente criar diferenciais, melhorar as áreas, especializar mais o time, organizar uma série de coisas ali que, se a gente conseguir fazer isso ser bom para o cliente, a gente vai ter mais cliente e a gente vai ter mais sucesso. Simples assim, né? Porque primeiro a gente dá um serviço de qualidade, dá um atendimento, o que a gente recebe é mais confiança, mais patrimônio para administrar e mais cliente indicado ali pelo próprio cliente nosso. Nas consequências. Exatamente. Não existe você receber antes de Sim. entregar, né? Cara, o foco é um só, cara. Como que eu resolvo o problema do meu cliente? Como que eu consigo fazer um negócio legal que eu faria para mim? Respeitando o perfil dele, claro, né? Porque Claro. isso é o principal, né? Se a gente conseguir fazer isso, a gente vai crescer. Se a gente fizer o contrário disso, a gente vai ir pro saco. Né? Ponto. E tá junto da marca que basicamente mudou a forma de investir, revolucionou o mercado. Educação financeira, né? XP é líder nisso, né? Ela puxou a fila para ensinar o brasileiro a... Os bancos tinham taxa de TED, hoje não tem mais. O banco tinha taxa de carregamento na Previdência, hoje não tem mais. Custódia. Custo de custódia, hoje também não tem mais. A XP foi uma das primeiras a baixar a corretagem. É coisa de 4 anos, 5 anos, não é nada de... Exatamente, né? Então, assim, foi muita coisa, né? Que o mercado era um oligopólio, eram 4, 5 instituições no máximo ali, né? Quando você tem um player que enfrenta isso e consegue mostrar algo melhor para os clientes, esse oligopólio teve que se mexer. E isso é bom para todo mundo, né? Porque é mais serviço, são custos mais baratos, né? São mais acesso à informação. Concorrência é bom demais. É o mercado americano. Deixar você ter cada vez mais qualidade. Quem ganha no fim é sempre a população, sempre quem usa o serviço. A gente também tem que melhorar a cada dia. Exatamente. Porque senão a gente vai perder para aquele que está melhorando. Então eu acho que essa é a grande lição da XP. E eu que a gente ia ficar bravos também, cara. Pô, sei lá, vamos lá, a gente estava em Maringá, vocês estavam em Londrina, né? Quando a gente veio para Londrina, eu acho que vocês olharam e falaram, cara, agora a gente tem um concorrente aqui, a gente tem que pensar em entregar um negócio legal aí, cara, e vamos trabalhar e tal, porque se a gente não aproveitar, os caras vão aproveitar. Do mesmo jeito que quando vem um player numa praça nossa também, a gente fala, cara, vamos dar um gás aí, né? Então a concorrência gera competência, né? E é sempre bom pro lado do consumidor, do investidor também. Boa. E, bom, o Cássio puxou um outro assunto legal da gente conversar também, já saindo um pouco dessa parte de investimento, técnico, etc., que é a parte da Fórmula 1. A XP recentemente virou patrocinadora da Aston Martin, acho que até por isso que começou a andar melhor o carro. No primeiro dia, né? A XP tem sorte. No primeiro dia de patrocínio. Um dos termos ali é sorte. Se fosse McLaren, acho que não ia estar tão legal. Né? E aí a gente tem agora de volta um brasileiro na Fórmula 1, né? Ainda não como titular, mas... E uma empresa brasileira, né? Isso também é algo que fazia tempo que a gente não via, eu acho. Exato. Sim, tem acho que de combustível também, né? Uma marca ou outra ali. Mas é bem pouco, né? O Brasil tá sumido da Fórmula 1 faz muitos anos, né? Tá, desde que o Massa saiu, não foi? Ele foi o último. O Massa, acho que o último que entrou foi o Felipe Nasser. Mas aí correu um pouquinho, né? Foi um ano. Um ano. E falando de Fórmula 1, né? Eu acho que é um processo legal e o brasileiro é apaixonado por carro, né, cara? Ele tem muita história boa ali, de Ayrton Senna, e saudades, né? De Nelson Fittipaldi, de Emerson Piquet, de Rubinho Barrichello, Felipe Massa também ganhou corrida, né? Eu acho que o Brasil merece um piloto da Fórmula 1, né? Mas não é um negócio fácil, porque tava até brincando com vocês aqui, né? Você quer ser jogador da seleção brasileira de futebol, você tem 26 vagas pro Brasil.
você quer ser piloto de Fórmula 1, você tem 20 vagas pro mundo. Então exige você ter um talento muito grande do ponto de vista de pilotar e levar isso a sério, mas exige também você ter dinheiro por trás onde você vai É um arrecadar. esporte muito caro, né? É um esporte muito caro, né? E a gente pega um talento maravilhoso que é o Felipe, né? O Felipe Drogovic. O bicho na neve, ele corre bem, até carro sem gasolina ele corre bem. Você conhece bem ele, né? Maringá, conheço, vi ele correr bastante. Assim, conheço a história dele, as famílias, assim, meu pai correu de carro também, sempre foi parceiro, né? E por estar na mesma cidade, né, a gente acabou sempre torcendo por ele desde tempos atrás ali, uns 3 anos que ele estava na Fórmula 2, a gente acordava cedo para assistir, né, e sempre provocando o Guilherme, né, ô Guilherme, cara, tem um brasileiro aí e tal, né, desde o primeiro ano de Fórmula 2 eu falava pode ser que aconteça, essa oportunidade. não, eu falava, cara, muito, muito legal isso. O Guilherme assim, já tinha essa ideia? Não, cara, foi assim, ó. Quando ele tava na Fórmula 2, cara, meu pai sempre, o Felipe tá na Fórmula 2, será que o Guilherme podia patrocinar, né? Aí eu pegava lá, ô Guilherme, você não quer patrocinar o Felipe, um menino bom, a gente conhece, o cara competente, focado, não sei o quê. Você não quer patrocinar ele? Cara, Felipão, tô patrocinando já tal, o cara, não tenho espaço pra poder fazer isso, tudo mais. Beleza, Guilherme, pô. No outro ano, segundo ano dele de Fórmula 2, Guilherme, eu sei que você já me falou um dia isso aí, mas cara, o cara tá aí, o cara é bom, escuta o que eu tô te falando, né? Aí ele foi, Felipe, não tem espaço pra esse tipo de conversa. Né? Tramontina, assim, corte rápido, né? Esse não foi o ano que ele foi campeão, né? Não, esse foi o ano que ele era segunda posição do Joe ali. Ele não foi tão bem esse ano, não. E aí no terceiro ano, cara, falei de novo pro Guilherme. Guilherme, mais uma temporada e nós estamos aí. Mais uma chance. Ajuda esse rapaz e tudo mais. Ele falou, Felipão, não dá. Né? Cara, aí passou um pouquinho, algumas provas e tal. Ele já tinha ganho uma prova. Né? Aí depois de 3 não ali, né? A gente pede música, né? Mas ao longo do tempo a gente ensinou muita gente a investir. E a gente fez muito não virar talvez, e quando vira talvez, aí já era. Do talvez pro sim é mais fácil, né? Sim. E aí aí eu mudei um pouquinho a estratégia, né? Eu falei, ô Guilherme, o Felipe vai estar de terça a quinta em São Paulo, cara. Você pode receber ele? Posso. Quinta-feira, eu cheguei pro Felipe, pra família dele, e falei, cara, quinta-feira você tem que estar em São Paulo, beleza? Aí a gente foi pra lá, conversou com o Guilherme, pô, eu sei que o cara é apaixonado por carro. Ele tem o capacete do Ayrton na recepção da XP. Tem, não. O Guilherme é fissurado por corrida, né? E aí ele foi pro. E aí eles se conheceram. Eu tava lá, ele, o Amir, que é empresário dele, né? E aí eles se conheceram e tudo mais. E ficaram tipo, vamos ver uma corrida. Vamos ver uma corrida de Fórmula 1 aí. Ao vivo, de Fórmula 2 ao vivo, né? Pra ver como é que é e tudo mais, né? Sentir a experiência, né? E aí marcaram pra Silverstone. E aí o Guilherme me chama pra ir pra corrida lá com eles e tal. Fui lá também, a família tava toda lá, né? A família dele que é o Cláudio, a mãe, o Matheus, que é o primo dele, tava lá também, né? E aí a gente passou o final de semana lá vivendo a Fórmula 2, né? Ficou nos boxes junto com os mecânicos e tal, foi bem legal. Foi bem legal mesmo. E aí lá. Deve ser uma experiência mesmo. E lá os caras já começaram a falar com tudo quanto é equipe de Fórmula 1 pra ver se tinha uma vaga de fato, né, cara? Falaram com bastante gente. Todos esses caras que passam no Drive to Survivor, né? Gunter, viu? Todo mundo. Dominicali. Fizeram bastante reunião ali, cara. E onde eles encontraram mais abertura ali foi na Aston Martin, né, cara? E tava meio certo do Felipe ir pra lá já ou ainda não? Não. Veio depois. Pode ser que ajudou a vaga. Pode ser que ajudou a vaga. Óbvio que o Felipe veio com todo o talento dele e depois. Foi campeão, enfim. E depois que eu apresentei pro Guilherme, o Felipe não parou de ganhar, né? Ganhou 2 em Barcelona, ganhou Mônaco, foi campeão, fez a parte dele, né? E foi uma equipe que nunca tinha ganhado corrida, só ganhou corrida com o Felipe até hoje, da QMP. Uma equipe boa pra caramba, assim, cara, mas não era, tipo, tinha 2 equipes ali que ganhavam faz 6 ou 8 anos seguidos, né, cara? A MP veio e ele ganhou com uma equipe
que não era a principal, né? O cara fez o trabalho dele, chamou um pouco a atenção, o Guilherme entrou com um pouco da influência dele, e o Pedro Mesquita, o Guilherme Ávila ali também, da XP, foram casos que foram essenciais isso aí, e eu tive a oportunidade de participar um pouquinho disso, né? E aí, um negócio engraçado é que você falou que a Aston Martin começou a crescer, né? Os caras foram falar com o Lawrence Stroll, né? Uhum. Cara, o Lawrence mandou uma assim, cara, tudo que eu fiz na minha vida eu dei certo. A Fórmula 1 vai ser mais uma coisa que eu dou certo, em 5 anos eu vou ser campeão. E aí o cara explicou todo o investimento que ele estava fazendo, a questão do túnel de ventos também que eles estão construindo lá, e o Mike Crack lá também, que é um baita de um cara de Fórmula 1, hoje é o cara lá da Aston Martin, né, cara, e passou muita confiança pra galera também, o trabalho que eles estão fazendo, né, tanto é que puxou o Alonso também, tava com o Vettel, que era um excelente piloto, né, então, cara, nunca é à toa, né, sempre é trabalho, pensar no longo prazo também. E pro Drugo, quase que na primeira corrida da temporada surge uma vaga ali, né? Aí a gente vê o milagre da recuperação da mão mais rápida da história acontecer. E vai estar ali, né? Treinando, esperando chegar a hora, e na hora que chegar vamos ver se... Cara, tudo que ele tá podendo fazer, ele tá mostrando que ele faz bem feito, né, cara? Sim. Né, teve o Hulk Test lá, ele foi bem, teve o treino lá da pré-temporada, ele foi bem pra caramba também. Sim. Né? Agora, cara, o que o Stroll fez ali de recuperação com a mão dele, tem que tirar o chapéu, cara. Você vê o vídeo, assim, do cara se recuperando, cara, 10 dias, 13 dias ali depois do acidente, Sim. cara. Correu bem, né? Não foi aquela corrida que ele entrou, correu 2 voltas e saiu só pro Drugo não pegar... Não, e no treino, né? Ele segurando o volante assim, cara, Sim. e não conseguindo mexer certinho, fazer o que o mecânico falava, cara. E eu achei, falei, nossa, velho, o cara vai dormir com a mão arregaçada, né, cara? Sim. Na corrida o cara já tava Normal. segurando certinho, normal, cara. Essa aí o Alonso pegou pódio, né? E ele foi bem. O Alonso também. pegou pódio, acho que ele ficou em sexto. O Alonso pegou pódio em todas, né? Teve uma que ele não pegou pódio, mas... Tirando a Aston Martin tá IBR bem que demais. não tem o que fazer. É outra categoria, aí... Não, tem, né? Você bate nos 2 carros, né? E aí torce pro seu segundo carro. Mas até pegar os 2 carros pra bater, vai dar trabalho também, né, cara? Se um piloto conseguir tirar os 2, Isso. aí nós estamos bem. A largada acho que é a melhor chance, né? Passou a largada já era. O pessoal largado você não pega mais, né? Você tem que esperar um pouquinho pra de tarde, né? Fazer o que a gente fazia no videogame, né? Vira o contrário e vai de contramão, né? Fica só eu fazer isso. Tá maluco. Boa. Cara, acho que é isso. Agradeço aí a visita, compartilhar toda essa história aqui com a gente, com nossos inscritos. Acho que é uma bela de uma história que foi construída nesse tempo todo, né, pra você, a SVN, chegar onde chegou. Acho que eu até te fiz essa pergunta antes da gente concluir esse movimento da SVN com a Bravos, né? Se você estava entendendo que a gente estava mais perto da linha de chegada, não sei se você vai lembrar dessa pergunta, ou se ainda era um começo. E na lata você já falou, é muito o começo, os projetos ainda estão longe, a gente tem um mercado muito iniciante, ainda tem muita coisa para fazer pela frente, né? Mas, agradecer aí a visita e certeza que o pessoal de casa vai curtir esse episódio. Aqui foi... Quando a gente anunciou ali, eu escrevi um e-mailzinho, peguei um trecho de um livro lá, que é o Jogo Infinito, né? Sim. Não, esqueci. Simon Sinek, né? Que é o cara que fez o Golden Circle lá. Eu acho que a gente tá aqui não pra ter uma vitória, né? Porque você pode escolher vitória e realização, né? Quando a gente tá pra vitória, a gente vai, ganha uma vez, todo mundo aplaude, legal, volta pra casa e talvez a gente tenha uma outra vitória mais pra frente, né? Agora, quando a gente tá querendo fazer algo e o caminho que a gente escolheu é a realização, né, cara? Pô, vai ser muito duro, a gente vai ter que trabalhar bastante, a gente vai ter momentos que a gente vai poder apreciar um pouco que coisa boa vai acontecer, né? E depois volta para mais trabalho duro também. A gente vai ter pessoas que seguem esse caminho da realização junto contigo e que, cara, ao longo do tempo isso aí, você pode até
sair do negócio e isso aí vai perdurar, né? Então, nós não estamos aqui para só ganhar dinheiro e ir embora, né? O nosso trabalho é realmente saber que a minha vida valeu a pena porque eu fiz muito investidor ter um futuro melhor porque ele alocou mais ou melhor o dinheiro dele e que muito assessor também conseguiu realizar os sonhos dele porque veio trabalhar na SVN, montou sua carteira, mudou a história da sua família. Isso é um negócio maravilhoso, cara. A gente conseguiu criar algo que é bom para o cliente, que é bom para o assessor e que é bom para o sócio. Né? E eu acho que o futuro de qualquer negócio está em cima disso, assim. Porque não adianta, cara. A vida é curta. A gente tem que fazer algo que no final da vida a gente se orgulhe daquilo que a gente fez, sabe? E o grande segredo é quantas pessoas você ajudou ao longo da tua vida e, cara, dinheiro é uma das partes mais importantes ali, né, pro futuro de uma pessoa e pra vida de uma pessoa, né? Com certeza. Marcel, valeu aí também pela contribuição no episódio. Obrigado, Felipe, mais uma vez. Muito bom. Vai ser um episódio bom. Tô sentindo. E o mais legal é que eu me autoconvidei, né? Porque eu acompanho vocês ali. Eu falei, ué, vocês vão me chamar não, pô? Né, então, aproveitar que você tava aí em Londrina Não, pra visita já. Não, mas sempre que você tiver, deve ter muita coisa pra gente falar aí. Hoje a gente comentou do mercado, depois O próximo é o gente... Caio. Bom, o Caio é um puta de um cara também, cara, poder falar. O mais legal é botar pra falar umas besteiras também, cara, que a gente é divertido. Tem um monte de história engraçada. Né? Chega de episódio sério, né? Falar de coisa 15, séria. Muito, muito sério, cara. 15 anos deve ter história, hein? Se a gente tem com 4, imagina 15. Tem história pra caramba, cara. É complicado. Às vezes falta assunto pra gente gravar aqui. Vou começar a falar de história do mercado. Mas tem um monte, né? Boa. Pessoal, então é isso. Filipão. Opa, obrigado. Valeu. Obrigado pra você também que ficou até aqui acompanhando esse episódio. Você sabe que toda semana a gente posta coisa nova, traz conteúdo. E não esquece de se inscrever, compartilhar esse vídeo com alguém que pode curtir esse tipo de conteúdo também. Obrigado e a gente se vê no próximo episódio.